Para o livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos continuar na mesma tema, sobre a lei do Senhor. Capítulo 6, versículos 4 a 9. Certamente, pastor Paulo em breve vai retocar neste grande tema e assunto tão importante para nossas vidas, amor e a lei do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9, e também nós vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre este assunto. Ouve Israel. Isso é chamado a chamar, baseado nessa palavra ouve. Era repetido frequentemente para todo o povo, todas as famílias do povo de Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Jesus repete esses mesmos frases, versículos, quando os fariseus perguntaram a Jesus qual é o grande mandamento, qual é o nosso grande dever perante nosso Deus, e ele responde assim em Mateus 22, 36 a 40. Eles diziam para ele: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando você ler a Santa Palavra de Deus, e você começar a estudar um assunto tão profundo e tão importante, até o nível que Jesus diz que o ápice de nossa responsabilidade como seres humanos, como seres criados de Deus, é de amar a Deus em primeiro lugar e amar nosso próximo. Você começa a estudar e no meio do caminho você quer fazer um ré e simplesmente pular este assunto tão profundo, porque você reconhece que você não consegue aprofundar muito e você não tem a capacidade de expor tema tão grande. Mas certamente é a grande vontade de Deus para nossas vidas, então nós devemos dedicar tempo e nossas vidas devem ser guiados, direcionados com estes grandes mandamentos. Isso deve ser muito perto aos nossos corações e ao nosso dia a dia, nosso cotidiano. E isso deve ser inculcado nos corações de nossos filhos dia após dia. E a igreja deve ser o local onde o mundo pode aprender sobre este grande tema. Porque nós temos as palavras da vida. Amor é uma ideia difícil de se expressar e de falar sobre ele, de expor este grande conceito, e é atrapalhado ainda mais nosso conceito de amor por várias razões históricas. Certamente, o problema maior é nossa própria pecaminosidade. Esta é a explicação maior por qual nós não somos bons em amar a Deus e nosso próximo. Talvez no tempo recente nós podíamos acrescentar que liberalismo teológico tem atrapalhado as igrejas fiéis.
em nosso entendimento e em nosso, assim, esforço de expor este grande tema, porque os liberais sempre falavam de amor. Esse era o grande tema do liberalismo teológico. Mas eles focalizavam no amor horizontal. O foco deles é no amor ao nosso próximo, e este é basicamente o evangelho deles. Então, nós, às vezes, não querendo se confundir com os liberais, nós talvez negligenciamos um pouquinho este grande segundo mandamento, pelo menos, que é amor ao nosso próximo. Certamente a falta de foco na lei do Senhor, que não é verdade nesta igreja, mas em muitas igrejas evangélicas ao redor do mundo, nos tempos recentes, nós temos desviado nosso foco da importância da lei do Senhor. Talvez por algumas teologias aberrantes, por exemplo, como o dispensacionalismo, que basicamente podia até chegar ao extremo a dizer que é só as cartas de apóstolo Paulo que são para a igreja de hoje. Então, nós vamos desenfatizar a lei do Senhor, especialmente a lei para Israel, o que isso tem a ver com a gente. Então, às vezes, a própria lei do Senhor é de-enfatizado em muitas igrejas. Em nossos dias, nós podíamos falar sobre o surgimento de psicologia secular, que eles que são os profissionais que tocam nesses assuntos emocionais e práticas do dia a dia. Depois de Darwin e a nova descoberta de um novo tipo de homem, não criado por Deus, mas evoluído, então nós precisamos de um novo estudo. E Freud liderou tudo isso. Talvez essa é uma das razões por causa da nossa falta de ênfase e foco e assim, capricho, vamos dizer assim, neste tema que é tão importante para nós. Talvez por isso, nossas famílias e nossos casamentos e nossas igrejas faltam um pouquinho de amor e nós devemos reconhecer isso. No Brasil e no Sul-América inteiro, nós temos um forte foco e ênfase no padre. Ele é homem espiritual e ele que deve, assim, conhecer a teologia profundamente, mas o povo em geral, o povo em comum, não precisa ser tão teologicamente sábios. E o protestantismo tem lutado muito contra isto, mas talvez isso tenha a ver também um pouquinho com falta de foco e ênfase no sacerdócio universal, que todos nós somos sacerdotes e reis e profetas perante o Senhor, e nós devemos saber muito bem a lei do Senhor e como aplicar isso em nossas vidas dia após dia. Nós podíamos falar de muitas outras razões, o surgimento de teologia natural, que nós podemos descobrir esses importantes conceitos e não precisamos tanto da lei do Senhor, a palavra de Deus, revelação geral, e o ser humano sozinho ele pode descobrir estas coisas. Então vamos ouvir o que os professores têm a dizer, os grandes pensadores, talvez eles podem resolver nossos problemas. E só mais o debate com os católicos humanos, que tem sempre enfatizado nosso dever de amar e as obras. Então, às vezes, nós não queremos confundir também com teologia que enfatiza tanto nossa obediência. Mais uma vez, eu não creio que isso de jeito nenhum problema é nossa igreja, graças a Deus, mas, em termos gerais, isso pode ser também uma das razões pela falta e uma compreensão distorcida sobre este tema tão importante. Nós nem precisamos falar sobre a cultura e como Hollywood ensina e prega sobre amor. Um amor erótico, um amor sentimental meramente. Mas não é assim que a Bíblia define amor. Então nós devemos ir para a palavra de Deus cada vez mais para aprender sobre este grande tema. Então vamos, antes de analisar com mais profundidade esses textos, vamos pedir a bênção de Deus sobre nossa meditação na palavra dele. Senhor, desvenda nossos olhos para que nós podemos contemplar as maravilhas da tua lei. Senhor, homem como eu e como qualquer pastor não é capaz de conhecer corações.
Por isso não consegue preparar um chave para abrir todos os cantos de nossos íntimos, mas e nem para dissipar cada dúvida que alguém pode ter sobre tua palavra. Nós não temos o poder de silenciar todo e qualquer objeção. Mas, Senhor, tu podes fazer isto. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe nosso tempo ao redor da meditação da tua palavra, que o Senhor mexe com nossos corações, que o Senhor ilumine nossos corações, que o Senhor traz ensinamento e arrependimento para nós, que tantos precisamos. Isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Este tema de amor é importante e ele está, assim, ele percorre toda a palavra de Deus. Os cristãos são ordenados a amar. Isso nós já temos visto em Deuteronômio capítulo 6 e em Mateus capítulo 22. Deus é amor, diz a palavra de Deus. Então, se nós somos criaturas feitas na imagem e semelhança de Deus, nós devemos ser cheios de amor. Deus é amor. Então, as criaturas deles, também nós devemos ser criaturas de amor. João 4, e você não precisa ir para todos os textos, porque eu vou correr e você não vai poder prestar atenção se eu começar a ler, né? Quando você está correndo atrás da passagem. Primeiro é uma passagem muito conhecida, 1 João 4. Pastor Paulo pregou sobre isso ano passado. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Quer dizer, Deus está irado contra o pecado, mas Cristo, Ele é a propiciação, Ele traz a calma de Deus contra nossos erros e pecados. E a ira de Deus vai para o substituto, nosso substituto, que é Cristo. Isso que significa que Cristo foi nossa propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Nós temos um abençoado dever como cristãos. Lei bendito que deve guiar e regir e supervisionar nossas vidas cotidianas. Deus te amou, então você deve também amar uns aos outros. Mais uma frase repetida muitas vezes no Novo Testamento. Você deve amar uns aos outros. Nós devemos ser aqueles que sabem viver uns com os outros com sabedoria, com, vamos dizer, capricho, com qualidade de vida abundante. Nós, a Igreja de Cristo, é o local onde o mundo deve aprender sobre este grande tema. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, a Bíblia é muito claro que Deus quer que nós tenhamos bons relacionamentos. Nós fomos criados para ter bons relacionamentos. Em primeiro lugar com Deus. E isto é a prioridade. Precisamos amar a Deus em primeiro lugar. Em resposta a tudo que Ele tem feito por nós. Este é o primeiro e grande bênção e privilégio e responsabilidade e dever de todo ser humano. Especialmente os que estão em pacto com o Criador e com Jesus Cristo. Exatamente isso que Deuteronômio 6, capítulo 4 e 9 ensina. A prioridade de amar a Deus. Então nós vamos, em primeiro momento, analisar nosso amor para com Deus. O texto diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Esse
versículo, esta verdade é um versículo, um tema que é central para todo o livro de Deuteronômio. É nossa, assim vamos dizer, é nossa resposta principal. É nosso dever. Os outros deveres, eles são deduzidos deste grande dever. Eles são subcategorias deste grande ponto, que é amarás o Senhor teu Deus. Deus diz a Israel, antes deste capítulo, ele diz a Israel, e nós somos treinados nisso semanalmente, Deus diz a Israel, eu escolhi você. Lembra Abraão? Ele era um homem perdido, ele era um pagão, ele não conhecia a Deus. E eu, soberanamente, em amor, eu escolhi você, Abraão. Israel, povo de Deus, eu escolhi você. Isso vem antes deste grande dever. E eu salvei você. Moisés, lembra Israel, vocês estavam na terra de escravidão, nas trevas. Portanto, me ama. Esta é a mensagem desta passagem. O amor e a graça de Deus são a base de nossa resposta amorosa. Esse seria o problema do amor que as outras religiões pregam. Os liberais, os professores na universidade, todos eles, todo ser humano reconhece que nós devemos amar ao nosso próximo, mas eles não reconhecem que nós precisamos ser amados em primeiro lugar. E nós precisamos ser consertados com Deus. Mas é exatamente isso que aconteceu com Israel e com nós em Cristo Jesus. Eles não eram pessoas legalistas, moralistas, dando técnicas para agradar Deus e ter uma vida próspera aqui na terra. É assim que o mundo vai proclamar. É melhor que você ama, porque daí você também vai ser amado e nós vamos ter paz na sociedade. Eles vão dizer, mas o fundamento e o base e o esforço espiritual para fazer esta grande obra de amor não é conhecido por eles. E é a grande base de nossa vida amorosa. O que você precisa para ter uma vida abençoada, uma vida cheia e próspera e feliz? A resposta da Bíblia é 3 coisas você precisa saber. Primeiro, lembra como você é um grande pecador. Lembra a queda. Lembra que você era como Abraão, que não pertencia a Deus. E segundo, lembra a grande salvação de Jesus por você. A grande libertação, não só simplesmente da terra do Egito, mas a libertação para toda a eternidade. Comunhão com Deus restaurado para sempre. Este é aquilo que Deus ganhou por você. Então lembra isso. Mas lembrando estes 2 primeiros grandes verdades, você também precisa aprender em resposta a esses grandes princípios. Criação, queda, eleição. Você também precisa lembrar como ser grato a Deus por tal misericórdia e libertação. E este é o foco do sermão de hoje. Que você precisa lembrar de ser grato, porque você pertence à graça de Deus. É interessante que a liturgia desta manhã já tem ensinado a gente isto. E todo domingo nós repetimos as mesmas verdades, sem mudança. Sabe por quê? Eles são as grandes verdades da vida e da história da humanidade. Nós abrimos, com o chamado de Deus. O primeiro momento na Bíblia é a voz de Deus, o Criador dos céus e a terra, e Ele fala e Ele dá vida.
para toda a humanidade e para a criação. O primeiro voz no culto semanalmente é a voz de Deus. Vida. Graça. E sem esta voz, nós não existíamos. Então, nossa liturgia ensina este evangelho todos os domingos. Primeiro nós ouvimos a chama de Deus. E aí nós ouvimos também a lei do Senhor. Não é isso que o pastor Paulo leu hoje de manhã? Esses são os seus deveres. E quando ele está lendo aquele dever, nós estamos lembrando da queda. Nós estamos lembrando da grande tema, dos grandes temas da história da redenção. Que nós somos pecadores. E nossa consciência, especialmente quando ele tocou hoje na profundidade de nosso pecado, que é no interior de nosso ser, e nós aprendemos e lembra que só um pensamento errado é totalmente exposto diante de nosso Deus. Nós reconhecemos, nós estamos lembrados da queda e de nossa perversidade. Nossa pecaminosidade. Aí, o que acontece depois? Depois desta confissão de pecado, nós aprendemos sobre o perdão de Deus. Novidades de vida. Recriação. Que as coisas nesta história da humanidade estão sendo restauradas por causa da misericórdia de Deus. E eu pertenço a esta grande história. Então, nós temos em todo o culto uma liturgia. É um drama. A drama da história. Se nós queremos um drama, é aqui nas palavras. Que ensina a gente sobre a criação, sobre a queda e sobre a redenção. Este é o drama que nós podemos ter no culto. E ainda mais nos dias que nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos participando da novidade de vida. Por causa da queda, nós fomos expulsos. A árvore da vida. Mas agora nós temos a pessoa da vida. E nós podemos alimentar com ele para toda a eternidade. Então agora parece que nós estamos tendo uma deuteronomia. Né? Uma segunda leitura da lei. Agora não condenado. Mas agora, como aqueles que são perdoados, então nós dizemos domingo após domingo, Senhor, eu quero saber a sua vontade. E isso é a vontade de Deus. A vontade abençoada de Deus para a sua vida. Esse chamado para amar a Deus e amar nosso próximo. Interessante relembrar isso, né? No começo, na origem da história da humanidade, Adão e Eva, eles foram criados para amar a Deus. E quando eles entraram na queda, e perversidade entrou no coração deles, a figura, a imagem de Deus foi distorcida ali. E ódio e falta de amor começou ali. Mas em Cristo nós temos capacidade de reestabelecer, pouco aos poucos, essa imagem. E amor é uma parte principal desta imagem de Deus que precisa ser restaurado cada vez mais, progressivamente ao longo da nossa vida. Que grande privilégio de poder ser restaurado na imagem de Deus. E você pertence já a estes grandes temas de salvação e de recriação. Por causa de sua conexão com Cristo, Ele derrotou a morte, o pecado. E Ele reina hoje e você pertence a Ele. Então hoje também você pode ter vitória e você pode sim se tornar uma pessoa mais cheia de amor, por causa daquilo que Cristo fez. O texto diz ainda, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É sempre importante para lembrar que nossa religião não é uma religião meramente de externalidade. Não é uma religião meramente de show.
para agradar pessoas, mas é vivido perante os olhos do Senhor que penetra os mais profundezes do nosso ser. Que conhecimento fantástico para seus filhos. Enquanto eles estão em frente do computador, para você, em qualquer canto que você está. Que Deus, seu coração é um livro totalmente aberto a Ele. Todo pensamento de ódio, todo pensamento de amargura, Ele está vendo aquilo como a coisa mais clara do mundo. Mas Ele fala para nós que esta lei, estas palavras estarão no teu coração. O lugar de nossa conexão com Deus é nosso coração. Então, Israel quer expressar seu amor para com Deus. Então, é assim que Deus quer essas verdades em seu coração. Então, nós temos uma responsabilidade aqui, não é verdade, irmãos? De fazer este trabalho de coração todos os dias. Eu creio que esse é um conceito quase perdido em nossos dias. O trabalho de coração, a cultivação do coração, de acordar toda manhã e vai para o jardim moral e ética, o espiritual, vai para o jardim de adoração e ver os ervas daninhas que estão brotando todos os dias em nossa vida. E se você não conhece essa guerra, eu posso falar alguma certeza para você, você está sendo derrotado comumente. Porque é uma guerra. A palavra é muito clara sobre isto. Amarás o Senhor Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, com tudo que você é. Com tudo que você é, até suas mãos, a obra, o que você faz, o que você fala, tudo isso tem que ser totalmente dedicado ao Senhor. Então nós vamos precisar ser jardineiros, nós vamos precisar ser guerreiros, porque mais uma vez a luta está ali no coração. Calvino, nós conhecemos essa frase muito bem dele, ele falou que nosso coração é uma fábrica de ídolos todos os dias. Nossos corações estão amando coisas, estão adorando várias coisas, achando importante isto e aquilo ali. E depende do dia, você está indo atrás de uma destes ídolos. Aonde? No seu coração, no nível dos seus desejos, no nível dos seus amores, no nível dos seus anseios, sonhos para a vida. O que você quer? É ali que a luta reside, dia após dia. E Deus falou que ali, no íntimo do seu coração, eu quero que vocês tenham amor para comigo. Adoração ao meu nome em primeiro lugar. Mas Romanos 1 explica que esse é o problema da humanidade. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Mas qual a resposta de nossas vidas? Qual foi a resposta do Israel? Eles criaram figuras, imagens de escultura. Os bezerros de ouro. Os profetas, eles relatam isso livro após livro. Então, o nosso problema de não ter amor tem a ver, amor verdadeiro, tem a ver com nossa idolatria. Nós também estamos tentados a criar, no nível de nossos desejos, bezerros de ouro. Isso vai me salvar. E nós procuramos vida. Nós estamos indo atrás das fontes para que nossa vida pode ser alicerçada e nós achamos que dinheiro pode trazer vida para nós, educação, talvez, quem sabe, filhos vai me trazer vida, até pode ser coisas boas. Mas quando aquelas coisas, qualquer que seja, quando isso se torna o lugar de Deus, isso se tornou
nosso ídolo, nosso bezerro, e nós estamos tentando achar vida ali, mas Deus não criou a gente para achar vida e ter paz e alegria e nestas outras coisas do mundo criado. E nossa vida vai se tornar um deserto. E nossas emoções vão ser contaminadas com ódio, amargura, relacionamentos quebrados, tristezas profundas. Por quê? Porque nossos ídolos não têm trazido satisfação para nossas vidas. Então nós somos um povo quebrado. E esse falso adoração, essa falta de amar a Deus em primeiro lugar, traz consequências drásticas para nossos relacionamentos horizontais. Se você tem problemas com seu próximo neste mundo, primeiro, tem um problema com o primeiro mandamento. Nossa espiritualidade está quebrada quando nós temos problemas com o nosso próximo. Pelo menos em um dos lados, isso está acontecendo. Olha o que aconteceu com Israel. Lembra as histórias dos profetas, a mensagem deles. A adoração de ídolos leva o povo a tratar uns aos outros de forma menos do que humana. Brigas, ódio. Isso acontece em nossa sociedade. Mas talvez a educação vai resolver nossos problemas. Um pouquinho de teologia natural vai resolver. Estado laico, eles não precisam de Deus. O problema com ódio e guerras e tudo mais é o problema religioso. Que nosso amor para com Deus está quebrado e não vai ser resolvido esses problemas se o evangelho não vai impactar aquela nação, e aquela cidade, e aquela igreja, e aquela família, e aquele casamento, e aquele coraçãozinho. Não tem conserto para a humanidade fora de uma adoração verdadeira. Então esse é o grande e primeiro mandamento. Os profetas como Isaías estão explicando isso para a gente. Achei a Israel, diz um dos profetas, como uvas no deserto, murchados. Pessoas quebradas, cheios de pecados, cheios de egoísmo, humanidade feia. Mas eles foram para Baal pior. Eles foram para os ídolos. É um problema de religião e se consagraram a vergonhosos idolatria. E o que acontece? E se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quando você ama a criatura em vez do Criador, você se torna tão frágil, tão fraco como a imagem da escultura que você está adorando. Nossa vida emocional, nossas almas, nossos relacionamentos, nossas personalidades são guiados por estas grandes verdades da palavra de Deus. Então, mais uma vez, o resultado do amor ou adoração quebrado para com Deus é relacionamentos, são homens quebrados, pessoas quebradas. Então, se você quer ajudar seu próximo, se você quer amar seu próximo, a primeira coisa que você vai ter que ensinar ele, encorajar ele, assim, admoestar ele é analisar, em primeiro lugar, no nível do seu coração, aquilo que você está adorando. Isso é a nossa verdade hoje. Em Israel, eles tinham estátuas, né? Mas também antes das estátuas, eles tinham um problema no coração. Hoje nós não temos imagens, né? Então, às vezes, nós vamos achar que nós não somos um povo idólatra.
Mas idolatria é o problema de todo o ser humano desde a queda. Este é o problema central do ser humano. Então, se nós achamos que nós não temos esse problema, nós vamos ser guerreiros enfraquecidos, porque nós não conhecemos o inimigo que habita em nós. Adoração quebrado. Convenientemente categorizamos idolatria como alguma coisa fora de nós. É tão conveniente isso. Aí eu não preciso lutar contra a idolatria todo dia na minha vida. É tão fácil dizer que o problema é ali, externamente de mim, é fora de mim. Mas o problema nós carregamos todos os dias, em nossos pensamentos, em nossos desejos, em nossos relacionamentos. Nosso orgulho, nossa vaidade. Nosso desejo de ser honrado, nosso desejo de ter sucesso neste mundo, tudo isso tem a ver com o primeiro e segundo mandamento, de não colocar nenhuma outra coisa da criação acima de Deus. Deus quer abençoar a sua vida, por isso Ele quer que você aprenda isso. Ele não quer que você seja uma pessoa quebrada. Ele quer que você seja uma pessoa forte. Uma pessoa que cheia de esperança, de convicção, que não é abalado por qualquer coisa que acontece neste mundo. Se você é maltratado, você é abalado porque você confia em homens. E Deus quer quebrar esta idolatria para que você pode se tornar uma pessoa robusta. Uma árvore plantada junto das correntes de água, que vão trazer vida, força, alimento para a sua alma, para a sua personalidade, para a sua vida. Então esse primeiro grande mandamento ensina a gente. Deus quer que amor para com Ele. Todos os grandes feitos de Deus, a grande salvação, a graça de Deus, Ele quer que isso se torne tão brilhante no seu coração, que isso se torne tão grande, tão impactante, tão maravilhoso para você, que seu coração é moldado por isso. Ele é cheio deste amor e tem pouco espaço para as outras coisas secundárias. Ele sabe que isso vai abençoar a sua vida. Que você é controlado por aquilo que você ama. Então, ama a Deus e você vai ser controlado por Ele. Ama dinheiro e você vai ser controlado por Ele. Ama sexo e você vai ser controlado por Ele. Ama fama e você vai ser controlado por Ele. O que você ama? O que você quer? Essas são as perguntas que nós devemos estar fazendo dia após dia. Então, idolatria, o primeiro grande mandamento, tem tudo a ver com nossa cotidiana, com nossos pensamentos, com nossos relacionamentos. Nós não vamos sentir bem quando nós violamos os grandes princípios de Deus, porque Ele criou esta lei dentro de nós. Nossa consciência vai ser ferida. Romanos 2, versículo 15, explica isso para a gente, que a lei está gravado sobre o ser humano. Por isto Paulo, ele orou. Quando ele orou no Novo Testamento para o povo de Deus, ele queria que o povo de Deus aprendesse cada vez mais sobre a grandeza do amor dele. Ele queria que nossas vidas seria enraizado no amor de Cristo. Então, irmãos, esse é o primeiro grande mandamento, e nós vamos só finalizar analisando rapidamente o segundo grande mandamento. E realmente não é tão longo como o primeiro, mas o primeiro é primário. É o início, é o fundamento. Mas Jesus declara que este é o maior dos mandamentos, mas ele acrescenta isto, que na verdade ele não está inventando uma nova lei. Mas ele falou assim: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Não está dizendo que você precisa amar você mesmo. Você já ama você mesmo. Então, ama seu próximo como você ama você mesmo, a ti mesmo. Mas reconhece, irmãos. Agora nós vamos falar sobre casamento. Nós vamos falar sobre filhos. Nós vamos falar sobre nosso trabalho. Nós vamos falar sobre o ser humano, a sociedade. Aonde você vive, na cidade, no Recife. Qual é o seu problema com essas outras pessoas? O primeiro problema, mais uma vez, é relacionamento quebrado com Deus. Porque quando você não ama Deus, você não ama aquilo que é criado na imagem e semelhança dele, que é o quê? Seu próximo. Mata Deus, mata o homem. Na sua vida, se você não ama Deus, também você não vai amar o homem. Mais uma vez, as explicações naturais do ser humano fora de Deus, quando eles falam sobre amor para o seu próximo, eles não entendem o que eles estão dizendo. Porque é baseado em... Nós não podemos criar um valor para a humanidade fora desta realidade, que ele é uma criatura feita na imagem e semelhança de Deus. Amor a Deus e ao homem. Levíticas, muitos séculos antes de Cristo, falou esta mesma coisa. Falou assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está vendo? Jesus está simplesmente repetindo aquilo que sempre esteve ali na lei do Senhor. Deus proíbe estes ódios que às vezes acontecem em nossos corações. Inveja, ódio, ira. Pastor Paulo pregou sobre isso no 6º mandamento. Ira é ódio, ira é homicídio. Nós não podemos ter ira com o nosso próximo. Está exigindo de nós que amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Que mostremos paciência, paz, mansidão, misericórdia a Ele. E sejamos gentis para com Ele, que tanto quanto depende de nós, evitamos que Ele seja ferido, bem como que façamos o bem, mesmo aos nossos inimigos. Imagina se nós precisamos fazer o bem aos nossos inimigos. Imagina nossa responsabilidade aqui, uns com os outros. Você pensa muito sobre isso? Na visão do seu Criador, do seu Salvador, esta é a segunda coisa mais importante da sua vida. Se você não pensa muito sobre isso, a mente de Deus não está muito aprofundada no seu coração. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Nós precisamos uns dos outros. Nós estamos andando nesta peregrinação, lado a lado, um com os outros. E amor deve direcionar todos os nossos passos, nossas conversas, nossos conceitos, nossos princípios, nossos desejos. Deve ser cheio de amor. Eu sou o Senhor da aliança, diz nosso Deus. Eu sou o Senhor, Ele repete isso várias vezes. Mas olha a ponta deste versículo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Salvador. Israel, eu tenho sido gracioso contigo. Eu sou seu libertador. A despeito de sua contínua pecaminosidade, eu te amei. Às vezes você fica irritado com seu irmão. Ele não merece nosso amor, né? Mas também o Senhor dos Exércitos, nosso Salvador, Ele te amou quando você era feio. Quando você era chato e quebrado e egoísta e cheio de problemas. Deus te amou, então baseado neste amor, Ele fala assim: vocês devem amar uns aos outros com este tipo de amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o cumprimento da lei
do amor. Então, irmãos, mero conhecimento teológico não é suficiente, não é verdade? Nós podemos desejar conhecimento teológico por alguns motivos egoístas. Vou ganhar reconhecimento. Então, não é meramente crescer na teologia, mas também é teologia controlada pelo amor. Amor para com Deus e amor para com o nosso próximo. Nós precisamos se tornar uma igreja, famílias, casamentos, que são expertos em amor sábio, distribuído uns aos outros. Não é só os presbíteros que têm o dever de amar vocês. Eles têm o dever de amar vocês e eles devem proteger e cuidar e visitar, mas também vocês devem cuidar, visitar, ajudar seu próximo. Esta lei é para todos nós, sacerdócio universal, privilégio de todos nós, e essa igreja vai avançar e Satanás vai tremer quando essa igreja está andando em amor. Em primeiro lugar para com Deus e em segundo lugar uns com os outros. Você ama Cristo por tudo que Ele fez? Você sabe que seu irmão aqui, ele é parte do corpo de Cristo. Por nenhuma outra razão, você tem uma grande responsabilidade e privilégio de amar este seu irmão que está ao seu lado, que está ali no canto, em qualquer lugar, porque ele faz parte do corpo de Cristo. E Cristo ama estas pessoas. Eu sei que existem pessoas feias nas igrejas. Eu sei que existem pessoas pesadas, pessoas assim difíceis, pessoas necessitadas. Cristo amou o feio. Maridos e esposas, eles são quebrados, mas Cristo amou, então nós precisamos também seguir isto em nossas vidas. Seu próximo, ele precisa de você porque ele é um pecador. E o amor de Cristo, sim, é explicado aqui todo domingo no Evangelho. Mas também o amor de Cristo é propagado, é divulgado, assim, vamos dizer, é experimentado também quando o corpo de Cristo, quando eles estão agindo em amor uns para com os outros, também nós experimentamos do amor de Cristo em nossas atividades uns com os outros. Então, irmãos, vamos cada vez mais desenvolver este amor com temor ao Senhor. Que tema importante para nossas vidas, na verdade, para essa igreja local. Não existe uma pessoa que é desnecessário aqui. Todos têm esse grande privilégio e responsabilidade de entrar nessas grandes tarefas. Você foi recriado em Cristo. Você já pertence ao reino de Deus, à nova humanidade em Cristo. E estas leis são as leis, os temas centrais da nova humanidade em Cristo. Vamos viver assim para a glória dele. Sempre lembrando. Isso foi também a pregação da lei, não foi? A grande lei do Senhor. E eu creio que se você analisou profundamente seu coração, você foi quebrado hoje de manhã com a palavra de Deus. A lei do Senhor vai quebrar qualquer um de nós. Por isso nós precisamos sempre lembrar o grande amor de Cristo. Estes mandamentos de amar a Deus em primeiro lugar e nosso próximo mostra para nós o tamanho de nossa pecaminosidade. E isso deve gerar em nós cada vez mais gratidão pela grande salvação que Cristo fez por nós. Por isso vamos fechar em oração, meditando na graça de Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pela profundidade da Tua lei, Senhor. Como nós somos tão desviados da Tua lei, até Teu povo, nós esquecemos esses grandes privilégios de ser um povo guiado pelo amor. Que grande mandamento! Mas, Senhor, como nós falhamos nisso tantas vezes. Mas obrigado, porque nós temos o segundo Adão, que ele viveu este perfeitamente. Ele te amou em primeiro lugar, acima de todas as outras coisas.
E Ele amou o povo dele de tal maneira que Ele se entregou, deu a vida dele para que nós podíamos ser salvos e se tornar participantes do reino de Deus e da obra de Cristo. Então, Senhor, faça que o Evangelho modifique nossas vidas. Faça que nós podemos sair daqui esta manhã e sair desta igreja, deste dia, meditando sobre sua lei e que isso impacte nossas vidas, para que nós podamos se tornar mais parecido com o Senhor. E com isso nós podemos te glorificar. Isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.